Olá, uma excelente manhã de domingo para você. Olá, muito bom dia. Nos últimos dias, a região mais rica e desenvolvida do estado de São Paulo viveu uma tensão e também uma instabilidade no setor industrial. Alguns pedidos de férias coletivas por grandes companhias automobilísticas, elas aconteceram por falta de demanda, perda na arrecadação, além de escassez de peças em todo o mercado. Essa instabilidade gera incertezas para o Vale do Paraíba devido à debandada de algumas empresas em anos anteriores. Ford, LG e Caoa Chery encerraram os serviços no Cone Leste Paulista e migraram para outros polos considerados mais promissores para os negócios. Sobre o mercado da produção, as novidades para a região metropolitana do Vale do Paraíba, o nosso convidado de hoje, a gente conversa com exclusividade com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que a gente vai contar com ele a partir de agora, nos próximos minutos, nesta manhã de domingo, para você, nosso entrevistado aqui e nossa audiência aqui do Band Entrevista. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, bem-vindo, ministro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Israel. Um prazer falar com vocês, comentar os telespectadores, os internautas, comentar a população aí do Vale, mandar um abraço aos amigos e amigas e me coloco à disposição de vocês. Ministro, a gente já começa perguntando em relação ao mercado de trabalho para a região do Vale do Paraíba. Como a Carol disse agora há pouco, tivemos uma debandada de empresas aqui da nossa região do Vale do Paraíba. LG, Ford, a Caoa Chery encerrou aí os trabalhos nos últimos 2 anos. Houve uma debandada até mesmo desse setor que era muito promissor nos anos 90 e também nos anos 2000. O senhor, como o protagonista da pasta de desenvolvimento e trabalho aqui para a nossa região, o senhor acredita que teremos mais postos e mais vagas abertas para os próximos anos, ministro? Israel, seguramente, quando a gente retoma o crescimento da economia, retoma a naturalidade, funcionamento da economia, do mercado de trabalho, a gente volta a falar de esperança, de valorização do mercado de trabalho, da contratação, você influencia na qualidade do desenvolvimento da economia e na geração de emprego e renda e trabalho para o nosso povo. Nós passamos por um período muito sério na economia brasileira. Você seguramente acompanhou, você comentou da LG. A LG, na verdade, se transferiu para Manaus por conta de uma decisão do governo do estado que mexeu nas alíquotas do ICMS para o setor. O governador, na época, foi informado que daria essa repercussão, mas ele insistiu em manter no meio da pandemia e acabou provocando o fechamento não só dessa empresa, mas de outras empresas no estado de São Paulo, infelizmente. O que nós precisamos agora é, de novo, falar de normalidade, falar de esperança, virar a página do desespero, do ódio, da pregação, da raiva que nós assistimos no período anterior no nosso país, para voltar a falar de esperança. Nós estamos nesses 100 dias do governo do presidente Lula. Voltamos a falar de ajustar o programa do benefício do Bolsa Família, muito importante, atender milhões de pessoas e famílias no Brasil inteiro. Retomamos as obras, né? Nós temos a ordem de 14 mil obras que estavam paradas no país, em várias áreas, entre elas no Minha Casa Minha Vida, que já foram entregues algumas unidades importantes no nosso país, somente no estado de São Paulo já foi entregue na cidade de Suzano, enfim, e no Brasil inteiro nós entregamos já, nos 100 primeiros dias, 600 foram entregues em Suzano, outras 5.433 unidades foram concluídas no conjunto do país, no mês de fevereiro, enfim. É retomar a naturalidade dos investimentos e funcionamento da economia. O presidente Lula já anunciou para o 1º de maio o reajuste no salário mínimo para 1.320, isso vai impactar também na economia, assim como já está impactando na economia o ajuste do Bolsa Família. A tabela do imposto de renda, que vai também ser ajustada a partir do 1º de maio, salário, quem ganha até R$ 2.640, não haverá nenhuma dedução na folha de pagamento por conta da retenção na folha de pagamento do imposto de renda, portanto, crescerá também a renda
de todos os trabalhadores brasileiros e brasileiras, porque esse impacto é para toda a tabela, então até 2.640 terá o benefício da não retenção no folha de pagamento, entre tantas outras medidas que nós estamos construindo para voltar à normalidade. É verdade, tem um constrangimento, que é a prática dos juros que está sendo praticado no Brasil, que a gente sempre faz um apelo ao Banco Central, ao Copom, para analisar com carinho e retomar um processo de redução dos juros que vai ajudar em muito as atividades econômicas e seguramente isso vai impactar na geração de emprego e renda em todo o país e com certeza no Vale também. Pois não, Carolina? Antes da gente falar sobre o salário mínimo e esses outros pontos que o senhor citou, eu gostaria de abordar a questão do setor automobilístico, principalmente aqui na região, né? Algumas montadoras fizeram recentemente, os funcionários entraram em férias coletivas. Na Volkswagen, inclusive, parte desses trabalhadores continua afastada, né, de férias coletivas. E o senhor disse recentemente ser contra o uso do FGTS para a compra de veículos, que é uma proposta aí do próprio setor para alavancar as vendas. O senhor poderia explicar aí por que essa posição? Olha, Carolina, nós temos que preocupar muito com os dois fundos existentes de investimento no país, o FAT e o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia tem papéis importantíssimos que nós precisamos preservar. Um deles é para a garantia do infortúnio, do desemprego aos próprios correntistas. Então, isso é muito importante, que quando nasceu em substituição ao fim da estabilidade do emprego a classe trabalhadora do setor privado. E a outra tarefa do Fundo de Garantia é financiar investimento na habitação e saneamento básico, melhoria da condição de vida e geração de empregos. É evidente que o setor automotivo precisa de crédito, mas isso é um debate que tem que ser feito, naturalmente, com o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ministro da Fazenda, Haddad, e com o BNDES, por exemplo, que pode ter outras fontes de financiamento. Tem que ter crédito? Tem. Mas não seria adequado você trabalhar com um fundo de garantia. Como não é adequado o que está acontecendo agora com o fundo de garantia, de você alienar o fundo de garantia nos bancos para empréstimo pessoal consignado. É preciso que ele seja resgatado e preservado para investimento em habitação, saneamento básico e na proteção ao trabalhador quando da sua demissão. É muito perigoso a gente enveredar por outras atividades econômicas do país. Tem vários projetos tramitando na Câmara. Um é para compra de carro zero, mas tem também para compra de carro usado, tem para financiamento das santas casas, tem financiamento até de casamento, tem proposta no Congresso Nacional propondo que o trabalhador possa sacar do fundo de garantia para financiar casamento, batizado, enfim. É o fim do fundo de garantia. Então, eu, pessoalmente, minha posição é de que, olha, a não ser que o governo decida, evidentemente, decidiu uma decisão, a gente encaminha para o Conselho Curador. Mas a minha posição pessoal de defesa do governo é contrário a essa alternativa. Evidente que eu tenho toda a solidariedade e a necessidade de ter crédito para consumo, ter crédito para financiamento e ter crédito para produção. Mas isso seguramente não é tarefa do Fundo de Garantia. Tá certo. Daqui a pouco a gente segue falando sobre esses e outros temas aqui no Band Entrevista com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Band Entrevista faz a primeira parada, a gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Band Entrevista deste domingo com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ministro, eu queria agora tocar no tema sobre aviação. A gente teve aí nos últimos 3 anos a Embraer protagonizando aí um desleixo em relação à Boeing. A Boeing não quis fazer negócios com a Embraer, ficou a ver navios. Quem perde, no meu ponto de vista e no ponto de vista também do mercado nacional e internacional, é a gigante norte-americana. Como é que a gente pode revitalizar o mercado brasileiro? Só a Embraer
que é protagonista aqui na nossa região do Vale do Paraíba, fazendo aviões excelentes para o mundo inteiro. A gente tem daqui para frente algum outro incentivo, algum outro pedido para aviões, aeronaves militares aí pelo governo federal para a Embraer com o objetivo de gerar mais trabalho? O senhor acredita que teremos incentivo no setor da aviação, no setor aeroespacial, já que nos últimos 2 anos o Financial Times já declarou que São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba é uma das melhores regiões, um dos melhores polos para se fazer negócios em todo o mundo? O senhor acredita que teremos mais incentivo de trabalho para essa região tão importante, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o país, ministro? Olha, Israel, eu não tenho recentemente participado com a Embraer desses debates, não tenho participado desse tema de debate, mas eu imagino que o vice-presidente, o presidente neste momento de exercício do país, está na cadeira de presidente, o querido Geraldo Alckmin, assim como o BNDES, assim como outros setores de governo, deve estar tratando com a Embraer, é possível. Porque no passado eu participei ativamente do debate sobre qual caça que o Brasil ia optar, se era o da Boeing, se era da Dassault, francês, ou se era o Gripen da Saab. A Saab foi vencedora e eu dizia naquele momento lá que a Saab tinha que assumir compromissos com o Brasil, com a Embraer, e a Embraer é partícipe da produção do Gripen no Brasil, e vi recentemente uma notícia que estava em linha com o que nós tínhamos conversado lá atrás, que é a Saab, junto com a Embraer, trabalhar e potencializar a venda também dos produtos, nessa parceria dos produtos Embraer para o mundo. Eu creio que tem grandes oportunidades aí. A negociação com a Boeing, quando houve, eu pessoalmente era cético em relação à parceria da Embraer com a Boeing, porque achava que a Boeing não seria uma boa parceira, uma parceira saudável para as possibilidades de futuro da Embraer, da aviação brasileira. Que talvez esta parceria sólida com a Saab em relação ao caça, é possível alavancar a possibilidade do Brasil exportar, inclusive caças, para outros países que possam ser parceiros desse processo, assim como o KC-390, posso estar errando o número dele agora. Mas são possibilidades que eu acho que está colocado como uma possibilidade da Embraer expandir um processo de crescimento da sua produção no Brasil e a presença a nível internacional. Acredito sim que a Embraer, assim como não somente no Vale, mas também as unidades espalhadas no estado de São Paulo, em parceria com a Saab, possamos aí ter uma maior presença da fabricação de aeronaves para nível internacional. E, evidentemente, a economia brasileira também tem as suas demandas possíveis de a Força Aérea Brasileira adquirir mais caças, enfim, tudo isso vem em benefício também da Embraer, que é a grande parceira aí da Saab nessa produção. Agora, sobre geração de empregos, os últimos dados do CAGED, que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, referentes ao mês de fevereiro, mostraram que aqui na nossa região do Vale do Paraíba, houve um saldo positivo ali na geração de empregos, com destaque para o setor de serviços. Na sua opinião, ministro, por que o setor de serviços está tão aquecido? Olha, tem umas sazonalidades dos segmentos, agora da indústria, hora de serviço, hora do comércio, e nessa fase do ano o setor de serviços sempre ganha destaque em todo o cenário nacional. Mas todos os segmentos teve um crescimento positivo no mês de fevereiro. Aquém do desejável, evidentemente, mas tanto janeiro como fevereiro foram números positivos. Acredito que março também terá número positivo um pouquinho menor que foi fevereiro, porque também, sazonalmente, março é um mês menos aquecido de geração de empregos formais no Brasil, historicamente, e a partir de maio começa a crescer mais. Nós acreditamos que tantas as políticas públicas do Bolsa Família, como já me referi, como o
do salário mínimo, crescimento da renda, os acordos salariais que virão na sequência a partir da política do salário mínimo, como as políticas públicas de crédito, a retomada das obras, as novas obras que serão anunciadas no governo Lula, as negociações que estão acontecendo com os governadores, com os prefeitos e prefeitas em todo o território nacional, a construção dos programas de investimento que estão sendo realizados, as políticas que o BNDES seguramente colocará em prática com crédito para investimento, enfim. Tudo isso vai gradativamente impactando na retomada do crescimento da economia e, consequentemente, no crescimento de geração de emprego e renda. Repito, o Copom, o Banco Central, tem um papel aqui muito importante para dar a sua contribuição. Acho que é fundamental isso, para a gente entrar numa fase de retomada de crescimento para valer do emprego, em especial do emprego com qualidade. Estou dizendo isso porque ontem nós observamos que o dólar caiu um pouco mais em relação ao real, isso contribui, a inflação está sob controle, ou seja, tem todos os indicadores necessários para o Banco Central retomar na próxima reunião do Copom a retomada da queda da prática dos juros no Brasil e seguramente ajudará não só a indústria, como serviço, como comércio, como impactará na geração de emprego e renda no Brasil. Portanto, a gente deixa mais essa mensagem de apelo aí ao Banco Central para ajudar nesse processo aqui. A confiança do presidente Lula é de que esses indicadores todos conduzirá o Brasil num processo de retomada de crescimento maior do que nós estamos enxergando nesse momento. É um feeling, o Lula sempre é muito assertivo em relação a esse planejamento que ele conduz, que ele coordena, ele tem as informações muito mais que qualquer ministro isoladamente, porque ele trabalha com todos os indicadores, de forma que nós queremos apostar que nós vamos ter um processo do segundo semestre superior ao primeiro semestre que diz respeito ao mercado de trabalho. Perfeito. O ministro Luiz Marinho está com a gente nesta manhã de domingo aqui no Band Entrevista. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Claro, você já sabe, não saia daí. Novidades para o mercado da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. Nesse domingo de manhã, nossa conversa é exclusiva. É com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Carol. Ministro, recentemente a gente tem noticiado aqui na região, inclusive no Brasil todo, não só aqui no Vale do Paraíba, casos aí de trabalho análogo à escravidão. Quais medidas o governo tem tomado para diminuir esses casos, a incidência desses casos? Olha, Carolina, esse é um motivo de muita indignação de qualquer ser humano ao analisar uma situação como essa. É inadmissível que alguém possa submeter alguém à condição de trabalho análogo à escravidão. Eu tenho dito aqui para os profissionais que a nossa missão não é simplesmente resgatar os trabalhadores na condição de trabalho escravo, mas, em especial, a nossa missão é evitar que isso aconteça. Nós estamos iniciando um processo dos 100 primeiros dias, já libertamos 1.127 trabalhadores em condição de trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. Seguramente isso vai continuar acontecendo no decorrer desse ano, mas os trabalhos que nós estamos organizando e planejando para implantar, estamos já implantando, desejamos que o ano que vem esses números sejam bastante reduzidos, que a gente venha, quiçá, em algum momento, anunciar que estamos livres do trabalho escravo. Até porque costuma chamar a atenção dos empregadores que eventualmente recorrem a isso de forma inadvertida, irresponsável, criminosa, que isso aqui impacta muito forte na imagem do produto, na imagem daquele segmento e na imagem do Brasil lá fora. Toda a exportação é comprometida com esse tipo de anúncio aqui. Portanto, eu quero cumprimentar, agradecer a Band, assim como agradecer toda a imprensa que bota a luz, que ajuda a gente a divulgar, porque nós precisamos sensibilizar todos os dirigentes que tomam decisão nesse sentido para planejar e monitorar para que não haja descontrole. Nós estamos chamando o conjunto dos empresários, ontem tive, por exemplo, na Confederação Nacional da Agricultura, estamos dialogando com as confederações de empregadores do país
para pedir ajuda a eles, para que a gente fomente o processo de negociação por setor, para planejar o monitoramento para evitar que esta prática ocorra. Assim como vocês acompanharam e deram cobertura lá no sul das viniculturas, as viniculturas passaram a se comprometer com isso. Eu tenho certeza que quando você implanta esse processo de monitoramento, com a participação dos sindicatos e trabalhadores, a gente vai evitar gradativamente, e é possível falar que no planejamento é possível, em algum momento, a gente acabar com a prática do trabalho escravo no Brasil. Resta, Carolina, um tipo de trabalho escravo que é muito difícil de atingir e é preciso chamar a sensibilização. Os meios de comunicação podem ajudar muito nisso, chamando a atenção das nossas crianças, por exemplo, para denunciar se estiver acontecendo em casa. Porque às vezes acontece na relação do trabalho doméstico. Vira e mexe, a gente pega trabalhador aí que veio de outros países, inclusive, escravizada por mais de décadas. É muito difícil chegar nisso só por denúncia. Sim. Muitas vezes denúncia do próprio condomínio ou coisa parecida. Então é preciso que a gente vá adquirindo um grau de consciência da sociedade brasileira para que a gente acabe com isso, uma vez por todas. Tanto trabalho escravo como trabalho infantil. Ministro, só para a gente finalizar, nosso tempo é curtíssimo, mas cabe muito essa pergunta e é o que a população que agora está passando por essa finalização da crise precisa saber. Teremos uma novidade em relação ao valor do salário mínimo aqui no Brasil? Teremos um reajuste daqui para frente? O que o senhor tem para dizer para a nossa audiência qualificada nesta manhã de domingo aqui pelo Band Entrevista, ministro? Janeiro foi reajustado para 1.302. Isso aqui repõe a inflação do ano passado, tem um ganho pequeno real no salário mínimo. A partir de 1º de maio, ele irá para 1.320, portanto, adquirindo um bom ganho real no salário mínimo. E vamos anunciar também, queremos anunciar, estamos discutindo isso no grupo tripartite com trabalhadores, aliás, o grupo Trabalhadores de Governo, onde nós devemos anunciar a retomada de uma política de valorização permanente do salário mínimo, todos os anos, a partir de janeiro. Para você ter uma ideia, Israel, se a política de valorização do salário mínimo implantada pelo governo Lula e executada no governo Lula e Dilma tivesse sido mantida, hoje o salário mínimo seria de R$ 1.391. Portanto, além de 1.320 que irá a partir de maio, nós teremos a retomada da política permanente de valorização do salário mínimo como algo muito importante. Se você me permitir, Israel, Carolina, queria deixar uma mensagem para a população. Por gentileza. De sensibilização. Nós assistimos aquele ataque violento contra uma professora, depois daquele ataque na creche de crianças, e queremos chamar a sensibilização da pais, mães, educadores, educadoras, toda a população, para começar a falar de paz, de amor, de acolhimento, de carinho, de responsabilidade, chamar a atenção dos profissionais como um todo, da sociedade como um todo, para a gente evitar que essa coisa horrorosa da violência continue sendo executada no país. Nós precisamos observar o comportamento dos nossos jovens, dos alunos, nossos filhos em casa, dos sobrinhos, enfim. Fique muito atento para que a gente possa, com carinho, com amor, na paz, ir solucionando esse problema gradativamente. Isso não é um problema meramente de polícia, é um problema de comportamento social. Nós precisamos que todos tragam essa colaboração para trazer paz, especialmente nos lares e na escola. É um alerta muito importante. Muito. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, muito obrigada pela sua presença, virtualmente aqui no Band Entrevista desse domingo, viu? Quero deixar um abraço a você, Israel, você, Carolina, e todos os nossos telespectadores. Um bom domingo, um domingo abençoado, e vamos ficar em paz e trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Até uma próxima. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você, agora aos domingos, às 9 horas da manhã. Tchau, até semana que vem. Um excelente domingo para você, até a próxima semana. A gente se encontra aqui nos domingos de manhã agora, viu?